Se seus instrumentos soam sem vida ou sem punch, o problema pode estar no envelope e não na mixagem. Bom, hoje você vai aprender a como usar o Envelope Shaper nativo do Cubase, tá? Para transformar o impacto do seu som, sem precisar de um compressor complexo, beleza? Antes de entrar nos controles, vamos entender o que é um enveloper no áudio, tá? Então, quando um som é disparado, né, como uma bateria ou um piano, ele tem uma curva de volume natural, tá? E essa curva tem três fases, que é a fase de ataque, a fase de sustentação e a fase de liberação, ok? O Envelope Shaper permite que você edite exatamente essas fases, beleza? Mudando a forma como o som se comporta logo no início e no final. Por que isso importa? Bom, porque muitas vezes um bumbo sem impacto ou um acorde que gruda, né, demais não precisam ser substituídos, só precisam de um ajuste de envelope, tá? Então essa ferramenta, esse plugin em si, existem vários outros, não somente esse aqui do Cubase, existem outros fabricantes que também o mesmo tipo de plugin para poder fazer os mesmos ajustes, tá? Então é isso que a gente vai aprender aqui nessa aula de hoje, beleza? Agora vamos aprender a usar o Envelope Shaper, tá? Na prática aqui. Bom, são 4 controles principais que a gente tem aqui, que é o ataque, o length, o release e o output, tá? E cada um deles muda o som de forma específica, beleza? E a gente vai ver isso aqui, como usar ele em 6 etapas, tá? Você vai ver como que isso aqui transforma o som da forma que a gente consegue manusear ele, maquiar ele da forma que a gente quer. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos remover ele plugin daqui, vamos insertar ele, vou procurar aqui, ó, Envelope, tem aqui, ó, Envelope Shaper, é esse primeiro aqui, beleza? Vamos usar ele aqui na pista do kick, tá? No caso aqui eu estou usando ainda o kick como instrumento virtual, mas pode ser aplicado em pista de áudio também, beleza? E ele também pode ser usado em outros tipos de instrumentos, como por exemplo percussões, contrabaixo, pianos, né? Qualquer outro instrumento que precise de mais impacto, né? Ou controle aí da ambiência, beleza? Bom, a etapa 2 que a gente vai fazer aqui é o controle do ataque, né? O que que o controle do ataque vai fazer? O que que esse botão aqui faz? Ele vai aumentar ou reduzir o volume de ataque inicial. Então, o que que é o ataque inicial? O ataque inicial é essa onda maior, né? Esse pico maior que a gente vê aqui, esse é o ataque, tá? Seja de qualquer instrumento que for. Ele é a primeira coisa que é captada de algum som, beleza? E aqui dentro do plugin a gente pode manusear, né? Alterar esse primeiro ataque. A gente pode polir ele da forma que a gente quer, beleza? Então a gente só vai trabalhar com o range aqui, que vai ser positivo ou negativo em dB, beleza? Então, para dar mais pancada, né, para aumentar mais esse impacto do ataque, né, por exemplo, do bumbo aqui, a gente vai aumentar aqui esse ataque, por exemplo. Então eu coloquei aqui 6 dB de ataque, vamos ouvir aqui um antes e depois para a gente poder ver, né, qual a diferença que está dando aqui. Com ele, sem ele agora. Perceba que perdeu um pouquinho, né, desse primeiro impacto do ataque. Eu vou dobrar aqui, vou colocar 12 para a gente ver a diferença maior que vai ficar agora, ó. Perceba que o kick está bem batendo na cara mesmo, né? Vamos tirar ele agora. Diferença. Agora com ele. Sem. Então é isso, quando a gente quer dar mais impacto, né, nesse primeiro kick, nessa primeira batida, né, como eu mencionei acima, como eu mencionei acima, né, ele é dividido em 3 partes, né, que vai ser o ataque, a sustentação e a liberação, beleza? Então, com o ataque, a gente dando mais ataque, ele vai ter essa característica de dar mais pressão mesmo. Se a gente fizer ao contrário, ele vai perder esse impacto. Vamos colocar menos 12 negativo para a gente ver a diferença. Tá sem, agora eu vou ligar. Perceba como que ficou sem o ataque, ó. Agora só tá aqui a sustentação, né, e por fim a liberação ali, sem um ataque principal, que é o primeiro transiente ali, beleza? Então quando a gente deixa ele negativo, a gente vai mexer nesse primeiro ataque, tá? Então esses são os exemplos práticos, né, que a gente pode ver aqui da diferença que dá entre você colocar mais ataque e você tirar mais o ataque. Bom, a terceira etapa que a gente pode definir aqui, eu vou voltar aqui os valores para 12 positivo, que eu quero mais punch, mais ataque, tá? É do length, tá? E o length vai definir quanto tempo, né, que o plugin vai considerar como ataque,
tá? Então esses valores padrões aqui vêm entre 5 milissegundos e 200 milissegundos, beleza? E como que a gente vai usar isso? Bom, um valor baixo aqui que pode ser usado de 10 a 20 vai afetar só o ataque inicial. Já se a gente deixar um valor mais alto, a gente vai modificar boa parte do transiente, beleza? Então vamos fazer o teste aqui usando agora esse segundo botão aqui que é o Langit. Então perceba a diferença. Quando eu deixo ele em menos milissegundos aqui, ó, por exemplo, em 10 a 20 aqui, né, ele só está trabalhando sendo aplicado esse envelope shape só no primeiro transiente mesmo, não no resto da sustentação dele. Então, se eu deixar curto, ele vai trabalhar só em cima do primeiro transiente. Se eu deixar ele com mais milissegundos, ele vai trabalhar mais na sustentação desse transiente, que é após, né, o primeiro impacto ali do transiente, do ataque, e a seguinte, a cauda dele. Perceba que na medida que você muda, esse som também vai mudar, beleza? Então é interessante a gente mapear esse aqui e testar, né? Porque valores altos aqui fazem com que o ganho do ataque atue por mais tempo, beleza? Então se eu deixar com mais milissegundos, ele vai atuar por mais tempo, tá? Então tem que tomar cuidado com isso aí. E muitos produtores, quando começam, acabam cometendo esse erro de não ajustar esse length, tá? O que gera aí artefatos e sons desequilibrados. Então sempre teste isso aqui antes de tomar qualquer decisão. Não vai aqui apenas no preset aqui, cada música vai pedir um valor, então não tem como especificar aqui um valor preciso que vai servir para tudo. Bom, então eu vou definir aqui um length que é razoável para essa música aqui, tá? Que eu acho que vai ficar bom aqui, beleza? Vamos ouvir a bateria toda. Beleza, para mim aqui em 60 milissegundos tá legal essa configuração, beleza? Bom, a quarta etapa agora vai ser o controle do release, né, que é esse botão aqui. E o que o release faz? Ele vai ajustar, né, o ganho da fase de liberação, ou seja, o final do som. O quanto que eu quero que esse plugin afete, né, o restante do áudio, o restante do transiente que ele fizer os ajustes aqui. Beleza? Então, quando você aumenta o release, você deixa o som mais cheio, né? Preenchendo os espaços entre as notas, beleza? E reduzindo o release, vai ser ao contrário. Você vai secar mais o som, né? E isso vai ser ótimo para mixagens mais densas, beleza? Então, nós vamos ver aqui na prática como que isso vai funcionar. Eu vou aumentar primeiro o release, para você ver que ele vai ocupar mais espaço, tá? E depois eu vou reduzir, para você ver que reduzindo vai ficar sequinho o nosso bumbo. Vou reduzir agora. Olha a diferença. Certo? Então veja que como que isso aqui você consegue maquiar, né? Reformular um som totalmente aqui usando essas ferramentas bem simples aqui, e é um plugin nativo do Cubase que você precisa usar aí nas suas mixagens para poder trazer um som cada vez melhor, beleza? Um exemplo prático para você aplicar o envelope shape também é quando você trabalhar com baixo, né, e diminuir o release, vai evitar que ele encubra o bumbo na próxima batida, então ele vai ficar bem sequinho mesmo, beleza? Então eu vou ajustar agora aqui esse release de acordo com essa música aqui e com o meu gosto também. Beleza, para mim aqui está no ponto legal. Curtiu essa explicação até aqui? Então clica no botão de like, se inscreva no canal, isso ajuda o conteúdo a alcançar mais produtores como você a aprender a usar essa ferramenta interessantíssima aqui dentro do Cubase. Bom, depois de um longo tempo aqui trazendo conteúdos para vocês no canal, eu resolvi compilar todo esse conhecimento, toda a minha experiência através de um curso. Eu vou estar lançando nos próximos dias esse curso para iniciantes, e se você está começando agora, tem dúvidas, quer aprender a gravar suas próprias músicas, a mixar, a masterizar,
Então, esse curso vai ser para você, beleza? Vai ser um curso voltado para aprendizado dentro do Cubase, beleza? Então, aqui na descrição vai estar um link para você preencher com seu nome e seu e-mail para você estar recebendo as informações aí posteriormente sobre o curso, beleza? Então, não perca tempo. Essas vagas iniciais vão ser limitadas, que vai ter todo o meu suporte, tá? E dedicação aos novos alunos. Então não perca tempo, se inscreva aí para poder garantir a sua vaga. Bom, agora a quinta etapa que a gente tem que estar ajustando, né, vai ser o nosso output. Então vai ser o botão de saída aqui, beleza? O que ele vai controlar é exatamente o volume final depois de ser processado, beleza? Se você aumentou o ataque e o release, o som final pode clipar. Então você vai ajustar esse output para que isso não aconteça, tá? Use o output para compensar esse ganho e evitar distorções, beleza? Então vamos aqui ouvir e a gente vai ver aqui se o volume de saída está alterando muito ou se a gente precisa ajustar ele. Beleza, eu acredito que aqui em menos 6.6 dB de saída aqui do output vai fazer com que eu não tenha muita diferença do volume, né, original para o volume depois de processado, tá? Sempre tenta manter o mesmo volume antes e depois do processamento. Esse aqui é uma dica de milhões, tá? Para você não se perder e não achar que o volume mais alto está sendo um volume ou uma transformação do áudio que esteja ficando bom. Pode ser que o seu áudio esteja clipando e você não se atente a isso, beleza? A sexta etapa é uma etapa mais simples, porque você vai poder fazer o ajuste direto no display aqui dentro do seu plugin, beleza? Então, você pode arrastar esses breakpoints aqui, onde você quiser, deixar aqui os pontos marcados que você quiser, vai ser o mesmo aqui de baixo, como se você estivesse mexendo aqui embaixo, e você pode ajustar também eles aqui, arrastando, e isso vai facilitar aí para ajustes mais intuitivos e até mais rápidos, dependendo, beleza? Então, usar esse gráfico como feedback visual, e se a forma do áudio ficou muito quadrada, talvez você esteja exagerando nos parâmetros, beleza? Então, sempre se atente a ouvir o que você está fazendo, o que você está processando. Então eu vou fazer mais ajustes aqui em outras peças da bateria e vou mostrar para você um antes e o depois do que está acontecendo aqui, só usando esse plugin, beleza? Então, eu inseri aqui na caixa e no kick os dois plugins e vou fazer para você aqui um IB para você ver a diferença que está dando no som, beleza? Então vamos lá. Aqui agora com o plugin. Sem o plugin. Com o plugin. Sai o plugin. Com. Então perceba que a diferença é sutil, mas isso aqui ao longo do seu processo vai ajudar demais e você vai ter mais aquele impacto, né? Aquele punch mesmo nas suas peças de bateria aqui, como eu usei nesse exemplo aqui, mas que pode ser usado em outros tipos de instrumento também, como eu mencionei anteriormente, beleza? Bom, agora eu quero que você comente aqui embaixo aqui, se você conhecia esse plugin que é nativo do próprio Cubase, se você já usa algum envelope shape ou de outra marca, de outro fabricante, comente aqui abaixo para a gente poder conhecer e futuramente estar testando também, beleza? Bom, no mais, muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!